Um simples aumento de 3 graus na temperatura global pode fazer com que várias cidades costeiras desapareçam sob as águas. Sabiam dessa? Sim, é verdade. A Terra está esquentando. E isso não é segredo para ninguém. O que talvez você não saiba é que apenas um aumento de 3 graus pode acelerar o derretimento das geleiras, fazendo os oceanos subirem a níveis alarmantes. Hoje vamos explorar 7 cidades brasileiras que correm o risco de serem engolidas pelo mar em um futuro próximo. Fique conosco até o final e descubra quais são essas cidades e o que pode ser feito para evitar essa catástrofe. E se você é novo por aqui, pare tudo o que está fazendo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Agora sim, vamos lá! A cidade maravilhosa, conhecida mundialmente por suas praias deslumbrantes, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, enfrenta um risco iminente devido ao aumento do nível do mar. Bairros icônicos como Copacabana, Ipanema e Leblon podem ser severamente afetados. As águas podem invadir ruas, praças e até mesmo áreas residenciais, desalojando milhares de pessoas. A famosa Avenida Atlântica em Copacabana, com seus calçadões sempre movimentados, pode se transformar em uma linha de frente contra a invasão do mar. A Baía de Guanabara, um dos mais belos cartões postais do Rio de Janeiro, pode sofrer grandes transformações. A elevação do nível do mar pode aumentar a salinidade da água, afetando a flora e fauna locais e prejudicando as atividades pesqueiras que dependem da baía. Além disso, a infraestrutura ao redor da baía, incluindo o Aeroporto Santos Dumont e o porto, pode enfrentar grandes desafios estruturais. O impacto na economia carioca pode ser devastador. O turismo, uma das principais fontes de renda da cidade, pode diminuir drasticamente se as praias e pontos turísticos forem comprometidos. Hotéis, restaurantes e lojas de souvenirs podem ver uma queda significativa no número de visitantes, resultando em perda de empregos e receitas. Além disso, a infraestrutura urbana pode sofrer danos consideráveis, necessitando de investimentos massivos para construir barreiras contra o avanço do mar. Programas de mitigação e adaptação são essenciais para o Rio de Janeiro. Investir em projetos de engenharia costeira, como a construção de diques e muros de contenção, além de promover a recuperação de manguezais e outras áreas naturais que podem atuar como barreiras naturais contra a subida das águas, são medidas urgentes. A conscientização e a educação ambiental também são fundamentais para preparar a população para os desafios que se aproximam. Recife, a Veneza brasileira, é um cenário de beleza e história, mas também de vulnerabilidade frente ao aumento do nível do mar. Com sua complexa rede de rios e pontes, a cidade já enfrenta desafios com marés altas e enchentes periódicas. Imagine agora esses problemas exacerbados pelo aumento do nível dos oceanos. Áreas como Boa Viagem, famosa por sua extensa praia e intensa vida urbana, podem sofrer inundações frequentes, forçando evacuações e causando prejuízos materiais significativos. O Recife Antigo, coração histórico e cultural da cidade, também está em risco. Este bairro, que abriga importantes monumentos, museus e centros culturais, pode ver suas ruas e edifícios históricos submersos. A preservação desse patrimônio cultural seria extremamente difícil, resultando em perdas irreparáveis para a história e identidade da cidade. A economia de Recife, que depende do turismo, comércio e indústria, pode ser gravemente afetada. Hotéis, restaurantes e o comércio local, que se beneficiam da proximidade com as áreas costeiras, podem ver uma queda drástica no movimento. Além disso, o Porto de Suape, uma das principais infraestruturas portuárias do Brasil, pode enfrentar desafios operacionais se o nível do mar continuar a subir, impactando a logística e o comércio exterior. Para enfrentar esses desafios, Recife precisa investir em infraestrutura de proteção costeira, como diques e sistemas de bombeamento, além de iniciativas de urbanização que considerem o risco de inundações. A restauração de manguezais e outras áreas naturais pode fornecer uma barreira natural contra a subida do mar, enquanto políticas de desenvolvimento sustentável e redução de emissões de carbono são cruciais para mitigar os efeitos das mudanças climáticas a longo prazo. Fortaleza, capital do Ceará, é famosa por suas praias paradisíacas, como a Praia do Futuro e a Praia de Iracema, que atraem turistas de todo o mundo.
No entanto, essa beleza natural está ameaçada pelo aumento do nível do mar. A erosão costeira, que já é um problema significativo, pode se agravar, causando a perda de faixas de areia e comprometendo a infraestrutura turística, como hotéis, bares e restaurantes à beira-mar. Áreas residenciais também estão em perigo. Bairros próximos à costa, que abrigam milhares de moradores, podem enfrentar inundações frequentes, forçando evacuações e causando danos a propriedades. O impacto social seria enorme, com muitas famílias perdendo suas casas e enfrentando a difícil tarefa de se realocar. A economia de Fortaleza, que depende fortemente do turismo, pode sofrer um golpe devastador. Com a perda de praias e a degradação da infraestrutura turística, o número de visitantes pode cair, resultando em perda de empregos e receitas. Além disso, setores como a pesca e o comércio local, que também dependem da proximidade com o mar, podem ser gravemente afetados. Para mitigar esses riscos, Fortaleza precisa adotar medidas urgentes de adaptação e resiliência. A construção de barreiras de contenção, a recuperação de dunas e manguezais e a implementação de sistemas de alerta precoce para inundações são passos importantes. Além disso, políticas de uso do solo que restringam a construção em áreas de alto risco e incentivem o desenvolvimento sustentável são essenciais para proteger a cidade e seus moradores. Salvador, a primeira capital do Brasil e um centro cultural vibrante, corre o risco de ver suas áreas históricas serem submersas. A cidade é conhecida por seu patrimônio cultural e religioso, e a elevação do nível do mar pode destruir parte dessa rica herança. Comunidades costeiras inteiras também estão em risco, o que representa uma ameaça direta à população local. Salvador, a capital da Bahia, é um lugar de grande importância histórica e cultural para o Brasil. Fundada em 1549, a cidade possui um rico patrimônio arquitetônico, religioso e cultural, sendo um dos destinos turísticos mais visitados do país. No entanto, essa joia do patrimônio brasileiro está sob a ameaça do aumento do nível do mar. A Baía de Todos os Santos, que já foi um importante ponto de comércio durante a época colonial, pode ver suas águas invadindo partes significativas da cidade. O Pelourinho, coração histórico de Salvador e patrimônio mundial da Unesco, é particularmente vulnerável. Esse bairro, com suas ruas de paralelepípedos e edifícios coloniais coloridos, pode sofrer danos irreparáveis, resultando em uma perda incalculável para a história e cultura do Brasil. Áreas como a Barra, onde está localizado o famoso Farol da Barra, também correm risco de inundações. Este ponto turístico atrai milhares de visitantes anualmente, especialmente durante o Carnaval, e a elevação do nível do mar pode comprometer a infraestrutura e a segurança dos moradores e turistas. A Orla Marítima, que é um ponto de encontro popular para lazer e eventos culturais, pode se transformar em uma zona de risco. As comunidades costeiras de Salvador, muitas das quais vivem em condições socioeconômicas vulneráveis, serão as mais afetadas. A perda de moradias, destruição de meios de subsistência e o deslocamento forçado de famílias inteiras são preocupações iminentes. A pesca, uma atividade econômica importante para muitas dessas comunidades, também será impactada, agravando ainda mais a situação. Para mitigar esses riscos, Salvador precisa investir em infraestrutura de proteção costeira e planejar a urbanização de maneira a considerar os impactos das mudanças climáticas. A recuperação de manguezais e a implementação de projetos de engenharia costeira podem fornecer barreiras naturais e artificiais contra a subida do mar. Além disso, políticas de conscientização e educação ambiental são fundamentais para preparar a população para os desafios futuros. São Luís, capital do Maranhão, é uma cidade rica em história e cultura, famosa por sua arquitetura colonial e azulejos portugueses. No entanto, essa beleza histórica está sob ameaça devido ao aumento do nível do mar. Localizada em uma ilha, São Luís enfrenta riscos significativos de inundação que podem transformar drasticamente sua paisagem e modo de vida. O Centro Histórico de São Luís, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, é especialmente vulnerável. Este bairro, com suas ruas estreitas e edifícios históricos, pode ver suas fundações comprometidas e suas estruturas danificadas pela invasão das águas.
A perda desse patrimônio seria um golpe devastador para a história e a cultura brasileira, além de impactar negativamente o turismo, que é uma importante fonte de renda para a cidade. Áreas residenciais, muitas das quais abrigam populações de baixa renda, estão em risco de inundações frequentes. A subida das águas pode forçar milhares de pessoas a evacuarem suas casas, resultando em deslocamento forçado e dificuldades socioeconômicas. Bairros como a Cidade Operária e a Vila Embratel, que já enfrentam desafios socioeconômicos, podem ver esses problemas agravados pela elevação do nível do mar. A economia local, que depende fortemente da pesca e do turismo, também será afetada. Os pescadores que já lidam com a escassez de recursos e condições adversas podem encontrar ainda mais dificuldades à medida que os habitats marinhos são alterados. O turismo, que atrai visitantes para explorar a rica herança cultural e as belas praias da região, pode diminuir se essas áreas forem comprometidas. Para mitigar esses riscos, São Luís precisa investir em infraestrutura de adaptação e resiliência. A construção de barreiras de proteção costeira, a recuperação de manguezais e a implementação de sistemas de alerta precoce para inundações são medidas essenciais. Além disso, é crucial desenvolver políticas de uso do solo que restringam a construção em áreas de risco e promovam o desenvolvimento sustentável. A conscientização e a educação ambiental são fundamentais para preparar a população para os desafios futuros e incentivar ações de mitigação. Santos, localizada no litoral de São Paulo, é conhecida por abrigar o maior porto da América Latina. Esta cidade vital para a economia do Brasil está enfrentando sérios riscos devido ao aumento do nível do mar. O Porto de Santos, que é uma peça-chave no comércio exterior do país, movimentando bilhões de reais em mercadorias todos os anos, pode ver suas operações seriamente comprometidas. A elevação das águas pode afetar a infraestrutura portuária, causando atrasos e prejuízos econômicos significativos. A Orla de Santos, famosa por seu jardim à beira-mar e pelas praias que atraem turistas de todo o Brasil, também está em perigo. Áreas como o Gonzaga e a Ponta da Praia, que são pontos turísticos populares, podem sofrer inundações frequentes. A erosão costeira, que já é um problema em algumas partes da cidade, pode se agravar com a elevação do mar, resultando na perda de faixas de areia e afetando negativamente o turismo. Os bairros residenciais próximos à costa podem enfrentar sérios problemas com inundações, forçando evacuações e causando danos a propriedades. A infraestrutura urbana, incluindo estradas e sistemas de drenagem, pode não ser suficiente para lidar com o aumento das águas, exigindo investimentos substanciais em melhorias e adaptações. Chegamos à última cidade que pode ser engolida e desaparecer com os desastres ambientais recentes. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, está situada às margens do Lago Guaíba e é conhecida por sua rica cultura e dinâmica economia. No entanto, essa localização privilegiada também a coloca em uma posição de vulnerabilidade diante do aumento do nível do mar. Recentemente, e ainda atual, podemos ver que uma cidade pode sim ser engolida e desaparecer do mapa permanentemente. Todos os fatos aqui no vídeo relatados aconteceu e está acontecendo com Porto Alegre, que ficou abaixo das águas por longos dias. O evento catastrófico atingiu 46 bairros e afetou diretamente cerca de 157 mil pessoas, causando danos significativos a hospitais, escolas e empresas. A enchente que transbordou as margens do Guaíba deixou um rastro de destruição e desespero. A região da usina do gasômetro, conhecida por suas repartições públicas, foi uma das mais afetadas, com imagens da inundação sendo capturadas e atualizadas no Google Maps. Os impactos na saúde pública também foram severos, com atendimentos ambulatoriais do Sereste a trabalhadores sendo realocados devido ao comprometimento do Centro de Saúde Santa Marta. A situação crítica levou a população a formar longas filas desde a madrugada para se cadastrar em benefícios oferecidos pela prefeitura, como o CAD Único, essencial para acessar os repasses do governo estadual. Este cenário de calamidade destaca a vulnerabilidade de Porto Alegre a eventos extremos e a necessidade urgente de investimentos em infraestrutura e medidas preventivas contra enchentes, algo que não recebeu a devida atenção em 2023 por seus governantes.
A cidade, que já enfrenta desafios relacionados à urbanização e mudanças climáticas, agora se vê diante do desafio de reconstruir e se preparar melhor para o futuro. Ainda na data que este vídeo foi gravado, a população do Rio Grande do Sul continua precisando de ajuda e há milhares de pessoas ainda desabrigadas. Caso você puder doar, doe roupas, mantimentos, produtos de limpeza e o que for necessário, procure o órgão oficial mais próximo para doar. E aí, você sabia que essas cidades estavam em risco? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas ideias sobre como podemos enfrentar essas ameaças. Obrigado por assistir e até a próxima.